Seja bem-vindo à aula 14 do Social Brother. Hoje eu vou dar uma aula que muita gente pede, tá? Hoje é uma das coisas que mais a gente ouve, que é como aumentar o engajamento do seu negócio e ganhar novos seguidores no Instagram. Essa é uma aula que eu vou tentar passar por vários tópicos, várias perguntas que muita gente faz. O que é importante trabalhar? Eu tenho que postar todos os dias e tal. Vou passar de uma forma que seja fácil de tu entender. Eu vou usar, inclusive, um modelo um pouco diferente, que é, tu vai ver aqui do lado, tá? Eu vou anotando os pontos enquanto eu vou falando para te prestar atenção também. Então fecha as abas que tu tem aí, desliga o celular e presta atenção na aula, tá? Porque talvez o teu negócio esteja empacado por causa disso. Então se tu é dono de pequeno negócio, prestador de serviço, autônomo, essa aula é para ti, é para te ajudar a entender o que é importante trabalhar no conteúdo para daí sim gerar engajamento e aí sim ganhar seguidor. Legal? Eu vou começar falando de quais são os 4 pilares mais importantes. Então, 4 pilares mais importantes para gerar engajamento. Tá? Existe uma lógica por trás disso tudo e tu precisa entender ela, senão tu não vai conseguir saber como resolver isso. O primeiro e mais importante ponto de todos eles é conteúdo. Thales, mas eu já ouvi falar de conteúdo. Isso aí é meio coisa que todo mundo fala. É, coisa que todo mundo fala porque quem está dando o resultado é justamente quem está trabalhando conteúdo bem. Então, assim, se tu tá esperando que eu vou dar hackzinho de coisinha que tu vai conseguir multiplicar por 1 milhão os teus seguidores, não é essa aula. Mas se tu tá querendo fazer um trabalho sério e sabe que existe um tempo até para algumas coisas, essa aula é para ti. Legal? Então, assim, esse é o primeiro ponto que é importante eu deixar claro. Então, primeiro pilar que é relevante aqui, conteúdo. Então, conteúdo não é a mesma coisa que publicação. Por que é importante dizer isso, gente? Porque tem muita gente que confunde. Dizer assim, muitas vezes a gente recebe na nossa caixinha de pergunta lá do Social Brother, que é um projeto que eu comecei junto com meu irmão Matheus. A gente começou, ele é engenheiro civil, eu sou administrador, e nós começamos o projeto depois que a gente viu um negócio da nossa família não dar certo e ter que fechar um negócio físico. E hoje cada um de nós presta serviço de tráfego para pequenos negócios. Eu tenho uma empresa de gestão de marca e a gente hoje, já com negócios estáveis, estabelecidos, aprendeu muito durante esse processo, foi entendendo o que vem funcionando e aplicando isso para os nossos clientes, de certa forma, em coisas diferentes, né? Tendo resultados de maneira diferentes. E um dos elementos mais importantes que a gente tem em termos de conteúdo, que a gente fala basicamente e recebe lá no nosso Instagram, lá na nossa caixinha de perguntas, inclusive se tu não nos conhece, não seguiu, dá um pulo lá, nós deixamos a caixinha de perguntas sempre aberta para quem quer realmente tirar dúvidas sobre o próprio negócio, certo? E a gente vai respondendo ali. E uma delas é que as pessoas dizem, nossa, eu faço muita publicação, mas ainda assim eu não consigo, muitas vezes as pessoas parece que não se importam com o que eu tenho para publicar, para o que eu tenho para falar. Isso talvez seja porque de fato o que tu tem para falar não está sendo relevante. Então, nós precisamos diferenciar que publicação não é a mesma coisa que conteúdo. Conteúdo resolve um problema. Então, conteúdo resolve um problema. Se o teu conteúdo não resolve um problema, de alguma forma, tá? E eu vou falar um pouco disso no futuro. Que tipo de coisa é conteúdo legal e tal, formatos de conteúdo interessante, porque existem tipos diferentes de conteúdo. Ele não é um conteúdo, ele é uma publicação. Então, assim, uma publicação, eu boto na caixinha a publicação aqui num negócio que não tem muito valor, que é só mais um post, só mais uma foto, só mais uma foto de produto, geralmente, né? Então, assim, foto de produto é conteúdo? 99% não. Foto de produto, ela é um item que precisa estar inserido dentro do conteúdo. O que é considerado conteúdo? Algo que as pessoas vão gastar o tempo delas para de fato aprender, entender, desenvolver, interagir, fazer alguma coisa com aquilo ali. Se esse tipo de publicação não se encaixar nesse nível de geração de valor real, né, resolve um problema ou gera valor. Vou botar os dois aqui porque é importante que entenda dessa forma. Se é simplesmente tu falando de ti mesmo, né? Porque a foto de um produto numa empresa é quase como uma selfie no teu perfil pessoal. É aquele negócio, eu tirando foto de mim mesmo para mostrar para outra pessoa. Tu na tua loja, publicando, por exemplo, foto de produto, é a mesma coisa, é uma selfie, tá? Tem valor?
Talvez sim, talvez não, certo? Se tu te for relevante, sim. Se tu não for relevante, não. Simples assim. Então, assim, uma blogueira que tem um monte de influência, de gente, né, sendo influenciada por ela, se ela publicar uma selfie, muita gente vai achar fenomenal. Mas uma pessoa que não tem relevância publicar uma selfie, ninguém vai ligar. Então, esse entendimento tu tem que ter. Conteúdo é o elemento mais importante. Então, botar. É o elemento mais importante. Se tu não entender isso daqui, esse primeiro pilar, nada mais do que eu for falar vai resolver. Mas eu vou falar mais sobre conteúdo. Agora deixa eu ir para o segundo pilar para te entender a lógica de todos eles. Então, assim, sendo 4 pilares, existem esses 4 pontos, eles precisam se complementar. Então, depois que tu desenvolve um conteúdo legal, que tu tem algo legal para dizer, tu precisa do segundo ponto, que se chama consistência. Para quem não sabe o que é consistência, consistência é justamente conseguir manter, de certa forma, um conteúdo, sempre, né, conseguir um ritmo de conteúdo que faça com que sempre tenham coisas novas acontecendo no teu perfil. O teu perfil, o perfil do teu negócio tem que ser uma coisa viva e não aquela parada morta que muitas vezes a gente encontra em outros negócios. Então, assim, cara, abre o Instagram, pega as lojas, pega os outros negócios que tem na tua região aí, do teu segmento ou não, e olha como é que eles são. Não é uma coisa meio morta às vezes, né? Alguns com certeza fazem muito bem, mas no geral é uma coisa meio morta. Sabe quando a gente vai clicar na primeira imagem para ver se ela foi publicada agora ou há muito tempo atrás? Essa coisa da consistência. Então, consistência é ter um ritmo de publicações de conteúdo. Deixa eu usar esse termo para te fixar, tá? Conteúdo interessantes e frequentes. Thales, quanto que é o ideal? Não existe ideal. Não existe ideal. Quando a gente fala de consistência, é simplesmente para que tu entenda que tu pode usar uma dobradinha feed mais story. Essas duas coisas funcionam muito bem junto. Então, consistência é tu conseguir fazer uma dobradinha entre esses dois. Vou escrever aqui dobradinha, para que eles entre si possam funcionar muito bem. Se eles funcionarem muito bem, tu pode fazer 2 publicações, por exemplo, no feed na semana e usar mais o story. Ou pode fazer uma publicação do feed na semana e usar mais os stories. O que não dá é para te nem publicar no feed e nem publicar no story. E quando publicar, não ter valor. Ser uma foto de um produto, por exemplo. E eu falo foto de produto, gente, não estou desmerecendo a questão da foto de produto. Eu até vou falar um pouco mais sobre isso ali na frente. A questão da foto de produto é que ela só gera interesse, talvez, tá? Se não for bem construída, para ti. De certa forma, é tu falando de ti mesmo. Tu não está entregando nada de interessante, talvez, para o outro. Ah, mas o meu produto é interessante. O teu produto é interessante porque ele é teu. Entendeu? Se tu vai olhar a foto do outro cara lá que está publicando foto dos outros negócios que estão do outro lado da rua, tu não vai achar tão interessante quanto o dono do próprio negócio, entendeu? Então, assim, se tu tem uma loja de roupa, as tuas roupas tu acha tudo muito legal. Na tua cabeça, talvez isso seja conteúdo porque é muito legal, mas isso é que nem tu publicar foto do teu filho. Tu vai amar mais o teu filho do que outra pessoa que ver o teu filho, entendeu? Então, essa questão é que ela é muito pessoal, a gente está muito envolvido como dono do negócio, mas temos que entender que quem está olhando esse conteúdo, ele precisa ter uma razão de por que ver, seguir, curtir, interagir. E a maioria delas é sobre o que tu está gerando de entrega para outra pessoa. O que ele está ganhando seguindo a minha página? Muita gente não consegue responder isso. O que ele está ganhando seguindo a minha página, certo? Então, essa dobradinha, essa consistência, tu pode fazer 2 publicações por semana, tu pode fazer publicação todos os dias, tu pode fazer uma publicação uma vez por semana. Mas é importante que tu faça uma vez por semana, por exemplo, no feed, porque no story, de repente, tu tá compensando com publicações um pouco mais frequentes, tá? Um pouco mais diárias, né? Um pouco mais a cada 2 dias, né? Então tem uma sequência interessante. Obviamente que isso vai depender muito da tua linha editorial, que eu também vou falar um pouquinho mais para frente, mas é tu entender que tu pode manter essa consistência de uma forma que seja interessante também. O terceiro ponto, gente, que é muito importante... só uma coisa que é válida dizer, tá? Esses 4 pilares, eles precisam coexistir, tá? Eles não podem um ferir a existência do outro. Ou seja, se para manter consistência tu sacrifica conteúdo, tu tá fazendo errado.
Beleza? Então, assim, eles precisam funcionar entre eles. Então, um não pode matar o outro. Então, consistência não pode matar o conteúdo. Então, vou publicar todos os dias. Que é muito comum isso acontecer, né? Talvez tu já tenha feito. Todo mundo já fez isso. Nós mesmos já fizemos isso em algum momento também. Que é tipo, preciso publicar, mas em algum momento eu vou sacrificar a qualidade. E aí tu não faz. É melhor não fazer do que fazer mal feito. Porque tu diz pro algoritmo do Instagram, o algoritmo do Instagram vai olhar aquilo ali e vai dizer, cara, isso aqui não é interessante, né? Isso aqui não é relevante pro público. O público não tá nem interagindo. Por que isso aqui... Não, isso aqui eu vou jogar lá para baixo no algoritmo. Eu não vou mostrar para as pessoas. Entendeu? E aí ele joga o teu conteúdo pro fundo e aí as pessoas não veem. Que é como o algoritmo do Facebook funciona. Também vou falar um pouquinho disso ali na frente. Então, não sacrifica, porque quando tu sacrifica, tu tá sacrificando todos os outros conteúdos que tu vai fazer, inclusive os bons. Então, ter conteúdos ruins matam e minam os conteúdos bons, certo? Então, é como se ele propagasse um efeito ruim, certo? Num efeito crescente. É como se o conteúdo estivesse crescendo e aí um conteúdo ruim fizesse assim, tá? Em termos de valor de entrega para as pessoas e para o algoritmo do Instagram. Quando ele está fazendo assim, conteúdo bom, conteúdo bom, conteúdo bom, conteúdo ruim. Quando ele está lá embaixo, o que ele faz? E aí tu publica um bom. Tu começa daqui de baixo. Então tu fez esse caminho, voltou, e aí começa de baixo. Conteúdo bom, conteúdo bom. Então, assim, é a forma do conteúdo do Instagram entender. Então, só pra gente esclarecer, tá? Engajamento é a forma do Instagram entender que você é relevante. Essa é a forma relevante. Essa é a forma que o Instagram entende que tu é relevante. Quando as pessoas clicam e dizem, nossa, que legal, eu vou curtir, eu vou compartilhar e tudo mais, é como o Instagram entende que aquele conteúdo é bom. Porque ele não tem como analisar, certo? Ele não tem como olhar o teu conteúdo e dizer, nossa, esse conteúdo é bom, esse conteúdo não é bom. Como que um robô vai fazer isso, entendeu? Mas é bom baseado no quê? É bom baseado no teu público. Então, como que ele vai avaliar se o teu público gosta daquilo? Ou, né, como que ele poderia fazer essa matemática? Ele precisa... A única forma dele entender é, legal, como que eu entendo? Eu vou mostrar para as pessoas que são o público. Vamos ver qual é a reação delas. Nossa, curtiram. Nossa, compartilharam. Nossa, realmente comentaram. Então, deduzo eu, robô do Instagram, que esse conteúdo é bom. E aí, o que ele faz? Joga para mais pessoas verem. E é assim que tu começa uma bola de neve positiva de entrega de conteúdo. Por que geralmente as marcas, né, quando vão trabalhar redes sociais, pequenos negócios vão trabalhar, não conseguem ter resultado? Porque elas ficam extremamente centradas no próprio umbigo, entregando um conteúdo, né, fazendo publicações, como eu falei, que não geram esse efeito de expansão. Porque assim, vi uma cadeira, nossa, eu vou marcar toda a minha família para ver essa cadeira. É difícil isso acontecer, entende o que eu quero dizer? Vi uma roupa, nossa, vou marcar todo mundo para ver essa roupa. Também é difícil de acontecer. Talvez no teu nicho existam pessoas que consigam, existam páginas que consigam, tá? E aí eu não tô cagando regras de nada aqui. Todo modelo é possível e testável. Existe gente fazendo coisa muito idiota. Hoje tu entra no YouTube, tem gente ensinando a dormir, cara. Tem gente ensinando a beber água e com milhares de visualizações. É idiota, mas não tem a menor dúvida que sim. Funciona? Funciona mais ou menos. As pessoas estão lá, estão interagindo, entra num outro patamar de entrega de conteúdo, que é o conteúdo de entretenimento, não é o conteúdo de valor, não é o conteúdo de aprendizado, certo? Não é um conteúdo de desejo, entra no nível entretenimento, que é uma das razões de por que as pessoas consomem conteúdo na internet, mas é uma das formas do YouTube entender. As pessoas estão curtindo, as pessoas estão comentando, compartilhando. Este conteúdo deve ser bom, tá? Não necessariamente ele é, mas é a única forma deles entender que o conteúdo é bom, ok? Então esse é fechado parênteses aí, vamos voltar para o nosso terceiro pilar. Terceiro pilar, tempo. O que é tempo nesse caso? Eita, paciência, gente, de aguardar o resultado. Por que paciência de aguardar o resultado? Porque o que acaba acontecendo, gente, é que o Instagram hoje em dia, ele não funciona mais como era antigamente.
Não é mais como antigamente. Por quê? Porque hoje ele não tem a mesma entrega do que antes. Antigamente, só um ponto que é importante tu entender isso. Parece que eu estou falando de forma teórica, mas se tu não entender isso aqui, tu não vai conseguir depois entender como resolver. Tu vai continuar procurando vídeos de como ganhar 10 mil seguidores, como ganhar 1.000 seguidores. Tu não vai realmente saber o que aconteceu. Isso é a mesma coisa que jogar na Mega Sena. Tu vai ganhar. Não quer dizer que tu vai saber o que fazer com dinheiro. A maior parte perde tudo isso. 90% perde todo o dinheiro. É mais ou menos a mesma coisa. Eu preciso fazer que tu entenda para que daí tu saiba o que fazer. Beleza? Só por isso que eu estou falando e por isso que eu acho importante. E é a nossa forma de enxergar todo o resultado possível aqui. Então, por que não é mais como antigamente? Antigamente, vou mudar até para mim aqui que a porra ficou séria. Antigamente, a rede social em si, ela era montada basicamente baseada nos teus amigos. Então, eu tinha um volume de pessoas que eu seguia, geralmente até mais, né, do que muitas vezes as pessoas têm hoje. Desses aí, quem publicasse por último, ou seja, agora é 10 horas da noite. Legal, quem publicasse às 9h59 tenderia a aparecer para mim primeiro. Essa foi a primeira versão do Instagram. Era assim que o algoritmo funcionava. Depois que ele foi mudando, ele começou a priorizar aquele negócio do tipo, cara, mas e aí? Não necessariamente quem publicou por último é o melhor conteúdo, né? É o mais interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa regra do horário. Na verdade, ela existe, mas ela não existe na mesma intensidade. Antes era essa a regra para publicar em primeiro, ou seja, pessoas que tu segue mais quem publicou por último, beleza? Era assim que funcionava. Quando a regra mudou, e já faz anos que mudou isso aí, ele começou a dizer assim, ó, não é o último, é o melhor. E aí é que entra a questão, o que é o melhor? O melhor é o que dá mais engajamento. E aí é que, como eu falei antes, engajamento é pessoas interagindo, comentando, fazendo esse tipo de coisa para priorizar conteúdos relevantes e jogar esses para cima. Então vamos fazer um cálculo básico aqui. Eu não vou fazer o cálculo, eu só quero que tu pense. Vamos imaginar que o teu cliente siga 1.000 pessoas, que não é um número... que não é um número absurdo de forma nenhuma, né? Hoje tem pessoas que seguem 3.000, 2.000, é fácil de encontrar. Talvez até tu siga tudo isso aí. 1.000 pessoas, tá? Dessas aí, algumas publicam 2, 3, 4 vezes por dia. Cara, como é que tu vai conseguir enxergar todas essas publicações, certo? Como que muitas vezes o teu cliente vai conseguir te enxergar se dessas, sei lá, vamos botar 3.000 publicações, tá? Que é mais ou menos 1.500, 2 publicações, uns vão publicar mais, vamos botar 2.000 publicações. Tem 2.000 publicações na fila de impressão da pessoa, tá? Para ela visualizar quando ela estiver rolando o feed. Como que tu vai conseguir construir um conteúdo que apareça muito perto do início se o teu conteúdo não for melhor do que as outras, sei lá, 1.500 publicações que antecederam ela? Isso todos os dias, tá? Fora os stories, que hoje foram outra coisa que adicionaram. Então, se tu não conseguir entender que para conseguir chegar entre as primeiras posições, tu precisa entregar uma coisa que outros não estão entregando, e isso ser uma forma de tu entender que ficar publicando foto de produto, né, as selfies, né, que é foto de produto, essas selfies, pro teu cliente não vão resolver, cara, e eu não sei como te convencer. Mas o ponto aqui é, por que tu vai aparecer entre as 100 primeiras publicações? Qual é a razão disso? Tu sabe explicar por que a tua publicação merece estar lá? E lembrando que tu não está disputando com outras lojas. Tu está disputando com os influenciadores que o teu cliente ama, tu está disputando com as pessoas da família dele, tu está disputando com os colegas de trabalho, tu está disputando com um amigo dele que teve um filho agora, que tem o post da criança ali, tu está disputando com toda essa galera. Todo mundo está disputando por uma coisa, atenção. Então assim, deixa eu até botar aqui nas minhas notas, senão eu me perco. Atenção é a nova moeda. Atenção, gente. Quem consegue ganhar atenção, ganha dinheiro. Então, o que tu precisa fazer é como eu gero a atenção do meu público. E aí eu falo tudo isso, tá? E aí eu volto ao meu ponto até para a gente poder prosseguir. É que para ganhar atenção, tu precisa construir conteúdo
tu precisa conseguir consistência, tá? E aí eu vou voltar ao meu ponto de por que eu comecei a falar sobre por que o algoritmo mudou, porque ao longo desse processo, ao longo do tempo, ao longo dos anos, o Instagram foi aprimorando a entrega dele, a melhoria, o entendimento sobre o que funciona, sobre o que é relevante. E hoje, a grande verdade é que para uma página crescer, ela naturalmente vai levar mais tempo, porque além de todos esses 2.000 posts que eu falei por dia e desses infinitos stories que a pessoa vai ver, ainda existe outro botão que é o botão explorar, né? É o segundo botão ali que tu vê publicações de terceiros, de conteúdos que tu também gosta. Imagina, tu tá num mar vermelho com sangue, tubarão, todo mundo se matando numa briga de faca ali, e tu tem que ganhar a atenção dele. Tu tem que ser melhor do que todas essas outras pessoas. Olha como é difícil muitas vezes isso acontecer. Então é natural que tu cresça num ritmo diferente de quando tudo que tu publicava aparecia, tu só tinha que acertar muitas vezes o horário, não necessariamente tinha que ter o melhor conteúdo, talvez era uma questão de sorte. Então, se tu identificar que o horário que o teu cliente mais entra é às 8 da noite e tu publicar às 7h20, tu tem chance de estar lá, 7h30, tem chance de estar lá, entendeu? Na mão dele. Hoje não. Hoje, quantas páginas tu segue que tu nem lembra da última vez que tu viu um conteúdo? Então, isso que é importante entender. Hoje, crescer não é tão fácil quanto antes. Então, não é tão fácil assim tu chegar em 10.000 seguidores. E por que eu estou dizendo isso? Porque se tu não entender que tempo é importante para a estratégia funcionar, tu vai desistir no meio. Vai começar a ferrar com a consistência, vai começar a ferrar com o conteúdo e aí tudo vai desandar. Não é tão fácil, mas é possível. E isso é um dos elementos relevantes aqui para eu te dizer para que de fato tu possa evoluir na tua estratégia também. Então, assim, paciência para guardar o resultado. Não desistir simplesmente porque num post não deu certo, o outro não está funcionando. Agora, continuamente rever o teu conteúdo e manter a consistência. E aí nós vamos ao quarto pilar, que é o de tráfego pago. E por que tráfego pago é importante? Porque tu vai entregar o conteúdo para gente nova. Tu já pensou o seguinte? Tu já pensou que cada conteúdo que tu faz no teu próprio Instagram, ele tem algumas formas desse conteúdo sair do teu feed, por exemplo, e chegar em outra pessoa que não é o teu público, certo? É uma questão lógica. Tu publicou na tua página. Quem vai receber, essencialmente, né? Digamos que tu não tenha usado hashtag nem nada. Quem vai receber aquele conteúdo? Geralmente, pessoas que seguem a tua página, certo? Talvez não seja tanta gente assim. Legal, essas pessoas que seguem a tua página, elas são limitadas em termos de volume de pessoas. Então, como que tu faz um conteúdo chegar em gente nova? Porque assim, quando tu fica pensando, cara, como que eu vou aumentar o meu número de seguidores? Consequentemente, eu vou aumentar talvez tuas vendas, né? Esse é o cálculo que tu quer fazer. Como que eu chego em mais pessoas? Porque se o meu conteúdo está dentro da minha própria página, é como se eu pegasse um cartaz de venda da minha casa, eu estivesse vendendo na minha casa, e eu pegasse um cartaz e colocasse o cartaz dentro da minha casa. Só quem é meu conhecido que vai ver que eu estou vendendo. E aí tu diz, tá, mas não é uma forma muito efetiva, concordo? A não ser que eu tenha muita gente, né, muitos conhecidos aqui e tal. Mas, no geral, eu quero colocar isso do lado de fora. E como que eu faço para essa placa chegar do lado de fora? Como que eu faço para o meu conteúdo chegar para pessoas que não são os meus conhecidos ou os meus atuais seguidores? Aí é que entra trabalhar um bom conteúdo para que as pessoas que estão dentro levem a mensagem. Então, pessoas que estão dentro da minha casa, meus conhecidos, digam para outros que, cara, eu tenho um amigo que está vendendo a casa dele. Certo? Esse é o primeiro ponto, e isso o conteúdo ajuda, né? É fundamental para isso. E o segundo, e eu vou dizer de forma simplista, tá? E o segundo é o tráfego. O que é tráfego pago? Tráfego pago é trabalhar anúncios para que esses anúncios cheguem em novos potenciais clientes e esses novos potenciais clientes entendam aquilo que tu tem para oferecer e aí comecem a te seguir. Se tudo der certo, tu vai gastar um dinheiro para atrair essa pessoa. Quando tu atrair essa pessoa, a pessoa vai consumir o teu conteúdo porque o teu conteúdo é bom. E essa pessoa vai ser um vetor que vai levar esse teu conteúdo para mais pessoas.
Ou seja, aqui dentro, né, a placa de venda da minha casa está aqui nessa parede, né, ou nessa parede aqui de trás. Eu tenho amigos entrando, vendo, nossa, tá para vender. E quanto mais amigos eu trago, maior a probabilidade desses meus amigos levarem essa mensagem para outro amigo dele. Então, essa é a lógica que tu tem que entender. Atrai gente nova, mantém gente nova consumindo e se tornando agente de dispersão da tua própria mensagem, isso com bom conteúdo, com consistência, com tempo, certo? E aí depois tu começa a baratear, de certa forma, a entrega de conteúdos, porque tu vai ter mais gente compartilhando se o conteúdo for bom e não necessariamente vai precisar gastar tanto em tráfego pago. Eu não recomendo que tu diminua o volume de tráfego pago que tu faz, porque tu precisa ter sempre gente entrando, certo? Por quê? Porque teu conteúdo vai mudando. Não é mais a placa de vende-se essa casa. Daqui a pouco estou vendendo isso aqui. Daqui a pouco é um outro conteúdo que tu queira fazer, mas essencialmente é manter esse funil sempre acontecendo. Pô, eu estou desligando o ar, tá ficando calor. Aí eu ligo e fica frio. Vou chegar num outro aqui. Beleza? Fomos para os 4 pilares, gente. Ficou claro esses 4 pontos, que são os pontos iniciais? Eu acho que deu para entender bem nesse sentido, né? Então, assim, conteúdo, consistência, tempo e tráfego pago. 4 pontos essenciais para te conseguir ter um bom engajamento e um bom resultado. Beleza, Thales, mas e aí vamos para a parte mais prática. Isso aqui é a essência, é a estratégia, é a base, mas eu quero entender exatamente que tipo de conteúdo então eu tenho que fazer para fazer esse tipo de coisa acontecer. E aí eu te recomendo que tu trabalhe essencialmente com 4 tipos de conteúdo. Eita. Então, trabalhe com 4 tipos de conteúdo. Quais são eles? Deixa eu botar aqui. Vou botar um pouquinho maior aqui. Quais são esses 4 tipos de conteúdo? Primeiro tipo de conteúdo. Conteúdo salváveis. O que são conteúdos salváveis? Como o próprio nome diz, conteúdos que as pessoas irão salvar. E quando eu falo conteúdo que as pessoas irão salvar, estou falando basicamente daqueles conteúdos que têm um nível de informação tão útil, a essência aqui é ser útil, que a pessoa vai guardar para ver depois. Então, a pessoa vai guardar para ver depois. Então, aqui é a busca por uma consulta posterior. Certo? Consulta posterior. Conteúdo bom. Pensa nos conteúdos muitas vezes que tu salva, né? Que é aquela bandeirinha que tem embaixo do post. São conteúdos que tu diz assim, ó, cara, isso é legal, isso eu vou ver depois, eu vou usar. Às vezes tu nem vai usar, né? Muitos dos conteúdos que a gente salva a gente não necessariamente vê, né? Não garante nada. Mas é um conteúdo que gera salvamento. Então, por exemplo, digamos que tu venda cadeira, né? Que tu venda móveis. Um conteúdo legal seria 5 maneiras de organizar um quarto pequeno. E aí tu monta 5 versões de um quarto pequeno e faz esse conteúdo para a pessoa salvar. Legal. Legal. 5 combinações de cadeiras ou 5 combinações de sala de jantar e sofá que funcionam muito bem. É uma coisa que a pessoa pode guardar, pode salvar, porque ela está pensando em reformar a casa dela. Então, esse tipo de conteúdo, quando ela precisar, ela volta na tua publicação. E aí vai gerando para o Instagram o entendimento do tipo, nossa, um monte de gente está salvando esse conteúdo. O que eu devo fazer? Priorizar ele em detrimento de outros que as pessoas não estão interagindo. Faz sentido? É bem simples e lógico de entender, tá? Esse é o primeiro tipo de conteúdo. O segundo tipo de conteúdo que a gente tem que fazer são os conteúdos compartilháveis. Então, assim, ó, esses 4 conteúdos que eu vou te dizer, tu tem que trabalhar eles de forma conjunta. Tá? Tu tem que trabalhar eles de forma mesclada, para que as pessoas entendam, de certa forma, como que eles vão funcionar junto. Nem só um, nem só o outro, tá? Tu até pode priorizar um pouco mais de um, tá? Durante um tempo, e outro, né, um pouco mais para frente. Mas o ideal é que tu trabalhe sempre com esses 4 nesse sentido. O que é o conteúdo compartilhável? É tu fazer com que as pessoas que estão dentro da casa levem o conteúdo para fora ou chamem mais gente para ver. Então, o que ele tem que promover?
pessoas marcando pessoas ou compartilhando no próprio perfil. Então, eu tô dizendo isso, tá? Porque, e às vezes você pode se perguntar assim, tá, mas como é que eu faço isso? Cada tipo de conteúdo que tu gera, cada perfil de conteúdo que tu gera, ele gera nas pessoas, ele movimenta nas pessoas uma espécie de sentimento diferente. Quando eu falei do salvável, tu entendeu o que eu quis dizer com conteúdo útil, né? Aquele conteúdo de consulta, como eu escrevi ali. Então, conteúdo de consulta, ele tem um perfil um pouco mais de entregar algo que a pessoa às vezes não vai decorar, que ela não vai usar instantaneamente, ou vai, né, dependendo do momento dela, mas que ela vai ser tão interessante que ela vai dizer, cara, que conteúdo legal esse aqui, conteúdo completo, conteúdo rico, eu vou salvar ele porque eu quero ver ele depois. O conteúdo compartilhável, ele tende a gerar um efeito que mostre para os teus amigos. As próprias call to actions, as próprias chamadas para ação, deixa eu até escrever aqui embaixo, as chamadas para ação de cada tipo de conteúdo devem ser com o objetivo do próprio conteúdo. O que eu quero dizer com isso aqui? Se tu tá querendo que as pessoas salvem esse conteúdo, diz embaixo, né, na legenda, quando tu terminar, salve este conteúdo. É simples assim. É isso mesmo que tu tem que fazer. O conteúdo compartilhável marque um amigo que precisa ver isso. Marque alguém que você acha que é interessante. Compartilhe. E aí a pessoa tanto vai compartilhar no story dela, quanto vai marcar um amigo. Isso é um conteúdo mais compartilhável. Beleza? Esse é o segundo modelo. Geralmente, gente, o conteúdo salvável, ele é um conteúdo mais rico. Por quê? Porque ele é um conteúdo que muitas vezes a pessoa vai ter que fazer, como ela vai fazer consulta posterior, ela tem que ler, ela tem que ter bastante coisa ali. Pode ser tanto um carrossel, tá? Eu até vou escrever aqui. Pode ser um carrossel ou uma lista, por exemplo, tá? Isso é um conteúdo de uma lista. Então, assim, é um tipo de coisa que pode funcionar. O que pode funcionar bem no compartilhável? Alguma coisa que expresse opinião, certo? Conteúdo que expressa opinião ou traz uma informação interessante. Esse aqui tende a fomentar a curiosidade, o compartilhável, ele tende a... Nossa, eu quero mostrar para várias pessoas que informação legal. Esse tipo de conteúdo... Sabe aquela página, alguns sabem, aquela página chamada Você Sabia, que fala um monte de novidades, fatos desconhecidos? Essas páginas têm esse aspecto compartilhável, que as pessoas querem mostrar para outras pessoas uma descoberta que elas fizeram, entendeu? Então, assim, no geral, o conteúdo compartilhável, ele fomenta a descoberta, beleza? Então, tu tem que gerar isso também. Aí tu tem os conteúdos comentáveis. Esses nomes aqui são, muito bons. Mas eles dizem exatamente o que é e eu deixei de forma bem toscona mesmo, que é para te entender. E às vezes bota um nome muito bonitinho e às vezes não grava. Então, assim, algumas coisas que tu pode lembrar dessa aula, tá? O exemplo da casa e do anúncio, para entender como é essa questão do compartilhamento. E os outros são esses belíssimos nomes criados, né? Com influências divinas. Comentáveis, gente, é fazer com que as pessoas, seguidores, falem e comentem na publicação. O que são conteúdos comentáveis? São conteúdos onde justamente as pessoas vão parar para ler, vão parar para descrever uma percepção delas, vão falar alguma coisa que seja interessante, vão poder descrever um sentimento que elas estão passando, vão falar de uma opinião que elas têm, é deixar as pessoas se expressar. Então, deixar as pessoas se expressarem. Deixa eu ver se o meu texto não está pequeno aqui, eu estou achando que ele está... Vou aumentar aqui. Talvez esteja pequeno, talvez esteja no celular aqui. Eu vou aumentar um pouco aqui o conteúdo para ti. Aqui já está melhor. Beleza? Então vamos lá. Deixar as pessoas se expressarem. Então, é um conteúdo que tende a... Opa, deixa eu só mudar aqui.
Feito. É um conteúdo que vai fomentar e vai dar para as pessoas a oportunidade de elas falarem. É o conteúdo que tu vai... E aí a chamada para ação é: opine aqui embaixo. O que você acha disso? Qual a sua opinião? Vocês também estão passando por isso? Cada conteúdo que tu vai fazer... Se tu for olhar o nosso Social Brother lá, entra no nosso Instagram e faz essa análise, né? Vê lá e diz assim: esse conteúdo deve ser para isso, esse conteúdo deve ser para isso. Eu te garanto que hoje o que a gente está conseguindo fazer é aquilo que a gente diz que quando eu e o Matheus estamos planejando a pauta, nós planejamos e dividimos o nosso conteúdo por vários tipos. Aqueles para fomentar comentário, aqueles para fomentar compartilhamento, aqueles para fomentar salvamento. E hoje os conteúdos eles de fato têm que entregar. Se a gente não conseguiu entregar, é porque a gente fracassou no desenvolvimento do conteúdo. O conteúdo não foi legal, não foi tão bom. E aí se melhora na próxima semana. E aí tu pega os que funcionaram melhor e vai desenvolvendo para que eles vá funcionando de fato. Então, o ponto importante aqui é tu ir testando e fazendo com que isso funcione, entendeu? E teste, vê o que faz sentido, vê o que teu público comenta. Se as pessoas não estão comentando, tu tem que melhorar o conteúdo, entendeu? O problema, de novo, não tá que isso aqui não funciona. O problema tá que na forma como tu faz, as pessoas não estão comentando. Então, qual é o problema? O problema são as pessoas, o problema é o teu conteúdo que não é tão bom. Então, é isso que tu tem que pensar, beleza? E aí nós chegamos ao quarto nível de produto, que é o conteúdo... Como é que era o nome desse aqui? Esse aqui é o de autoridade. Para quem tem toque, agora não deve ter gostado. Então, salvável, compartilhável, comentável e o de autoridade. Que feio. O de autoridade, gente, é justamente aquele que tu vai entregar aquilo que tu faz. Então, é algo que reforce o teu valor. Pode ser produto, pode ser um conteúdo mais sofisticado, inteligente e profundo. Então, assim, isso aqui depende demais do teu negócio, tá? Então, assim, autoridade, ele pode ser uma coisa do tipo: olha, dentro desse bolo de coisas, olha esse produto que bom. Pode ser, mas tem que ter os outros junto. O problema é que muita gente fica só querendo reforçar a autoridade. Pode também ser, se tu presta serviço, um conteúdo que mostre um antes e depois, né? Sem antes de ti, depois do teu serviço. Esse conteúdo, ele é um conteúdo mais comercial, então ele é comercial, certo? E é usado entre esses outros para que as pessoas de fato entendam que aquele conteúdo tem relação com o produto que tu vende. Então não é nem 8, nem 80. Ah, então eu não posso falar de produto? Não, tu vai falar de produto. Só que assim, falar de produto, deixa eu escrever aqui, falar de produto entre outros conteúdos que geram atração. Por quê? Porque se o teu produto não sustentar a estratégia, que é o que a maior parte deles não fazem, tá? Um produto por si só, é muito difícil ele manter isso aí acontecendo, porque no máximo que as pessoas vão fazer é ir lá, curtir e deu. Ele precisa ter elementos dentro disso que vão tornando o teu conteúdo interessante. Tu pode usar humor, tu pode usar uma série de coisas para gerar isso, mas é importante que a tua estratégia ela esteja diversificada pelo menos nesses 4 pontos. O que a maioria faz? Então, a maioria foca apenas em produto e semi-autoridade, eu vou chamar. Porque ela também não consegue construir autoridade. A autoridade, quando tu presta serviço, pode ser, por exemplo, uma hora de conteúdo sobre um assunto que tu gosta, um assunto que tu domine. Então, por exemplo, digamos que tu seja uma marmoraria. Tu pode dar 1 hora, 40 minutos explicando, 20 minutos que seja, um conteúdo onde tu explica a diferença de um tipo de pedra para um outro tipo de pedra. Se tu é, por exemplo, uma loja de roupa, tu pode fazer uma hora, uma live ou alguma coisa assim, onde tu vai explicar tipos de formas diferentes de se vestir ou de se arrumar usando 2, 3 peças. Formas diferentes de compor o teu guarda-roupa. Isso é um conteúdo que reforça a tua autoridade e que naturalmente também ativa os outros. Então, assim, por mais que muitas vezes tu planeje um conteúdo para um tipo, é natural que às vezes outras coisas aconteçam, né? Se o conteúdo ele é bom, ele vai gerar os 4 pontos, os 4 funções
vão ser ativadas num conteúdo só. Então as pessoas vão talvez compartilhar, talvez comentar, talvez salvar e ainda assim reforçar a autoridade e o valor que elas têm por aquilo que tu está oferecendo para elas. Tá? Que é muitas vezes o consumo do produto, né, daquilo que está sendo entregue. Tem uma coisa que eu gosto, até escrevi ontem no story, que era sobre elogio, né? Tem muita gente que fala sobre a questão de elogio e tudo mais, mas tem uma frase do Bruno Perini, sigam eles, se tu gosta de, sei lá, investimento. O Bruno Perini fala, o dinheiro é o elogio mais sincero. Nossa, que capitalista! Não é isso, gente. É que o dinheiro ele é uma forma, muitas vezes, de fato ver quem realmente gostou daquilo. Porque muita gente diz, ai, que legal, e não compra. Tu que é empresário sabe disso. As pessoas vêm, elogiam isso, aquilo, que bonito, que legal. Só que não vão lá e compram. O elogio mais sincero, na visão dele, né, e eu concordo, acho legal essa visão, que é dizer, cara, beleza, eu vou tirar dinheiro do bolso, eu vou tirar esforço meu e vou dar, de fato, para entender o que é legal, para comprar aquilo que eu gosto. Então, esse é o tipo de coisa, fechando parênteses aí, a compra em si é um final de um processo que ele é construído de geração de autoridade, de posicionamento, de valor e de um produto que reúna todas essas características e entregue um valor adicional para as pessoas, certo? Digamos que a gente, digamos não, mas hoje a gente já está num mundo onde tem tanta oferta de produto, no e-commerce, nisso, naquilo, tanta gente disputando, como eu falei, atenção na briga, né, nessa briga de faca aí, que justamente quem ganha espaço é quem consegue ter uma entrega que supere o básico. Então não adianta tu ficar achando que publicar foto de produto vai ganhar atenção se tu tem um monte de gente publicando os conteúdos muito mais legais, de humor, de piada, de blogueira mostrando lifestyle, que é muito mais legal do que o teu conteúdo, que às vezes é um conteúdo essencialmente chato, certo? É um conteúdo muito pessoal, eu falando de mim mesmo, enquanto não é isso que as pessoas querem ver ou isso que as pessoas querem ouvir. Legal? Então a gente passou pelos 4 tipos de conteúdo. E como é que tu pode criar esses conteúdos? Tá? Eu vou unir essas. Então, como criar esses conteúdos? Tu pode fazer isso utilizando o Canva, ferramenta gratuita. Tem 2 coisas que eu indicaria: Canva e fotografia. Vai ter conteúdos onde vai ser importante tu construir isso com uma identidade própria tua, vai ter momentos onde vai ser interessante tu trabalhar isso através da fotografia, tá? Então, as 2 coisas tu vai poder utilizar. Esse aqui, o Canva, muito mais quando tu for fazer esses tipos de conteúdo aqui, salváveis, carrossel e tudo mais. E a fotografia, né, quando tu for usar muito mais essa parte de autoridade, muito mais uma coisa real. Aqui é uma coisa comercial e real, tá? A autoridade ele é muito mais um conteúdo teu mesmo, né? O conteúdo da tua realidade, daquilo que tu vende. Então, às vezes aqui a fotografia funciona melhor nesse sentido. E, gente, isso aqui vale para praticamente todos os segmentos. É óbvio que é legal tu adaptar, até eu vou falar agora um pouco sobre linha editorial, mas ele funciona muito bem para todos eles. Porque quando tu desenvolve, digamos que tu tem uma construtora, tu vai trabalhar conteúdos que são salváveis, então tu vai trabalhar, sei lá, 5 maneiras de aproveitar um apartamento de 35 metros quadrados. Legal, de repente a pessoa vai salvar, entendeu? Qual é a melhor maneira de organizar o fluxo de pessoas? Quais os espaços adequados? Vamos dizer assim, ó, quais os espaços adequados entre as coisas? Aí tu vai botar a distância que é ideal tu ter do sofá para a mesa de jantar, da televisão para o sofá, disso, daquilo. Não sei, criatividade, tá? E aí esse tipo de conteúdo é um conteúdo salvável. E ao mesmo tempo que tu vai ter um conteúdo que são fotos do empreendimento que tu está construindo. Por exemplo, né? Eu estou pegando um exemplo que talvez nem seja a realidade do público que está vendo, mas ainda assim é um exemplo que eu quero dizer de outros segmentos para te imaginar e entender como isso está funcionando também. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Então, em resumo, tá? Para a gente ver o que a gente entendeu até aqui. Nós temos 4 pilares mais importantes para engajamento. Deixa eu até botar aqui. 4 pilares importantes, tá? Conteúdo, consistência, tempo e tráfego pago. Engajamento é a forma como o Instagram entende que o teu conteúdo é relevante, porque ele não tem outra forma de entender isso, porque ele não julga, ele apresenta aquilo que tem mais relevância. Isso eu estou falando de uma forma bem
ampla nesse caso, né? A gente sabe que às vezes ele tem algumas coisas que não deveriam acontecer. Atenção é a nova moeda, portanto, tu precisa disputar atenção, e para que tu gere um bom conteúdo, é importante que tu desenvolva pelo menos esses 4 tipos de conteúdo. Aqueles que vão gerar salvamento, os compartilháveis, os comentáveis e aqueles que geram autoridade e entrega daquilo que tu está vendendo, que é o conteúdo mais comercial, entendeu? Até vou mudar aqui para comercial, tá? Aí fica mais fácil de entender. Não, vou mudar para autoridade. A autoridade faz mais sentido. Eu juro que eu pensei antes, mas é porque autoridade faz mais sentido. Porque tu mescla o que é autoridade com, muitas vezes, e aí eu falo principalmente serviço, conteúdos de fato de valor, tá? É um pouco dos dois. Então não dá para chamar de comercial, porque eu sei que vai ter gente que vai entender errado e vai achar que é só foto de produto e não é. É tu muitas vezes mostrar como o produto pode ser bem usado, entendeu? Mostrar como ele se encaixa com outra coisa e não simplesmente ficar publicando foto de produto, tá? Então é importante que entenda essa diferença como um todo. Então é uma mescla do produto, do serviço no meio disso tudo, tá? E como eu estou falando essencialmente para negócio local, né, para empresa, para quem presta serviço, é importante que tu faça a distinção de quem é blogueiro e tudo mais, que tem outro tipo de conteúdo nesse caso também. Beleza? Outro ponto que é importante... Eita. Hashtags. Hashtag, gente, é uma forma de tu fazer com que a tua placa de vende-se chegue lá para fora, tá? Mas não é a melhor forma. Muitas vezes é um conteúdo que não é um conteúdo muito filtrado. Tem muito bot hoje seguindo e seguindo através de hashtag. Então é normal como tu botar hashtags de um mercado mais desenvolvido nesse tipo marketing digital, na hora tu vai começar a receber um monte de bot curtindo a tua publicação. E isso já se fez alguns testes, já existem alguns updates no Instagram que mostram que botar hashtag diminui um pouco da interação, um pouco da efetividade da publicação, tá? Não existe nada completamente definitivo, mas existem coisas que diminuem, de certa forma, aquela entrega para as pessoas. Então, assim, usar hashtag ou não usar hashtag? Tu pode usar para categorizar, tá? Tu pode usar sim, não tem nada que diga, nossa, isso aqui é a pior coisa do mundo. Existem alguns estudos que mostram que não é tão legal, em alguns casos específicos, não é sempre. Também não fecha um monte. Então, assim, colocar... Deixa eu botar aqui. No máximo, umas 7. E que sejam relevantes. Eu não vou entrar tanto nessa questão aqui, porque eu acho que isso aqui é uma coisa que não é o que define engajamento, tá? Essencialmente, ela entra como parte disso, mas não é o que funciona para engajamento. Eu focaria muito mais em tráfego pago para fazer com que aquele teu conteúdo bom chegue em mais pessoas e a partir do que essas pessoas virem e gostarem desse conteúdo, elas vão até a tua página e aí elas aumentam o resultado, elas aumentam o teu resultado, acabam aumentando o resultado que tu vai ter também, certo? E aí a gente entra, e eu queria trazer principalmente aqui um ponto que também é importante, a gente já está com quase 1 hora de aula aí, que é um ponto chamado linha editorial. Linha editorial, eu vou até separar aqui num outro tópico, linha editorial é sim uma das coisas mais relevantes para te conseguir e conquistar engajamento, tá? Então, a linha editorial, ela vai determinar quais são os conteúdos que tu vai ter de preenchimento nesses tipos aqui. Então, o que tipo de conteúdo salvável eu posso falar? O que é relevante eu colocar nesses conteúdos compartilháveis? O que é relevante eu colocar nos conteúdos comentáveis? O que eu tenho que colocar lá? Então, assim, eu vou traçar alguns pontos. Então, eu fiz uma aula completa, ver a aula 009 no YouTube do Social Brothers. Tá? Eu fiz uma aula completa sobre isso lá, então eu sugiro que tu veja sobre planejamento de conteúdo. Mas aqui eu vou falar alguns pontos para reforçar alguns desses que eu estou comentando, justamente para que tu entenda o que eu quero dizer em relação a gerar um conteúdo que seja relevante nesse sentido e aí sim aumentar o teu engajamento, que é o teu objetivo nessa aula. E eu acho que já deve ter tido vários insights sobre isso, tá? Mas eu quero reforçar a questão do conteúdo da linha editorial. Então a linha editorial, ela determina
até onde tu pode ir. É o teu cercado, como eu chamo. Ou seja, qual é a área que tu tem para atuar, para te gerar valor, para te ter entrega interessante. Então aqui determina a função não, mas ele determina, não é um bom termo a função, mas ele determina a linha de conteúdo que tem valor para o teu cliente e conexão com a tua marca. Por que isso é importante, gente? Vou até deixar isso aqui em negrito. Por que isso é importante, tá? E esse é um dos pontos mais importantes que tu tem que entender. Construção de conteúdo e desenvolvimento, engajamento, ele é uma forma, ele precisa priorizar duas coisas importantes aqui, tá? O valor que tu vai gerar para o teu cliente, esse é o ponto fundamental. Resolver, de certa forma, dores e estar conectado com esse tipo de coisa. E depois a questão de conexão com a tua própria marca. De novo, para que tu não entre num nível genérico. Tu precisa evitar o conteúdo genérico, porque o conteúdo genérico ele poderia ser feito por qualquer um. Ele não fixa na cabeça do teu cliente, ele não faz basicamente nada que seja tão relevante assim. Então, sempre que tu desenvolver um conteúdo, e a linha editorial é uma das formas de fazer isso, o planejamento de conteúdo é uma das formas, porque através da linha editorial, tu vai determinar algumas coisas. Por exemplo, tom de voz da marca, conteúdos relevantes. Vai determinar volume de publicações, que está ligado à questão da consistência que eu falei lá em cima. Publicações. Vai determinar, por exemplo, até onde que tu pode ir. Até onde que tu pode ir. Como diferenciar do teu concorrente. Então, tudo isso tu vai determinar no planejamento que tu vai fazer da linha editorial. Determinando a linha editorial, tu vai poder construir um conteúdo que responda e que entregue esses 4 tipos aqui de formatos, pelo menos, para que depois tu consiga fazer os outros. Então, assim, conteúdo, eu dei uma aula aqui bastante hoje sobre a questão do próprio conteúdo, que é um dos elementos-chave, tá? Conteúdo é rei nesse sentido. Então, assim, é importante que tu lembre disso. Conteúdo é rei, eu preciso ter ele como um elemento principal, de destaque, que é realmente aquilo que vai sustentar todo o restante. Tem uma coisa que é importante tu entender, que é o seguinte, ó. Deixa eu até subir aqui, para botar essa frase aqui, esse ponto que é importante. Instagram é um megafone, tá? Megafone. Mas é importante saber o que dizer nele. Esse aqui é um ponto que tu tem que ficar muito ligado, gente. Muita gente chega para nós e diz assim, tá, mas eu não tô tendo resultado. E aí eu tinha muita coisa aqui, tem muita coisa que eu queria até, é interessante falar. Cara, eu não estou conseguindo cliente, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo engajamento e por isso que os seguidores não estão vindo. Gente, seguidor é uma consequência de um bom conteúdo, tá? Isso é um ponto que é importante. Deixa eu botar aqui para botar na mesma tela. Seguidor é consequência de um bom engajamento. Se tu tem um bom engajamento, significa que as pessoas que estão curtindo, estão gostando daquilo que está fazendo, provavelmente vão continuar querendo seguir e ouvir o que tu tem para dizer. E por que é importante saber o que tu tem para dizer? Porque como o Instagram é um megafone, ele é uma forma que tu tem de dizer assim, ó, se eu tivesse que dizer uma coisa para o mundo, seria isso. O teu feed, a tua estratégia de story, de feed e tudo mais, ela é um resumo de tudo que tu tem de valor sintetizado em meia dúzia de publicações. Então, se eu pudesse falar algo para o mundo, o que seria? E aí tu pega o teu megafone, que é o Instagram, que são as mídias, e diz o quê? Essa é a pergunta que tu tem que saber responder. A linha editorial que tu vai construir não é o que vai resolver, porque para desenvolver uma linha editorial, tu precisa também desenvolver e entender qual é a estratégia do teu negócio, qual é a estratégia de diferenciação, mas para te poder desenvolver essa linha editorial e seguir todos os passos, e na aula 09 eu explico bem como isso pode ser feito, tu precisa saber que a linha editorial vai entender, vai sintetizar o que tu tem para falar de conteúdo, que está alinhado com a tua estratégia principal, e a partir da tua estratégia principal, tu pode justamente chegar nos clientes para fomentar
eles, para que eles engajem contigo, para que eles sigam o que tu tem, né? Sigam a tua página. E aí, gente, depois de tudo isso, consequentemente, eles comprem. Não é um processo de dizer, nossa, tô fazendo publicação, por que não tá vendendo? Não tá vendendo porque tu pulou todas essas etapas. Tu tá fazendo um conteúdo de entrega, né, um conteúdo de produto que tem valor muito mais para ti, ele pode reforçar a autoridade, como eu falei, ele é importante existir, mas um conteúdo de cunho altamente comercial para um público que não entendeu o que tu tem para falar, que não sabe por que tu é relevante, que tu não deu razões para falar, entendeu? Tu pegou o megafone e começou a gritar lá, ó, compra meu produto, compra meu produto, compra meu produto. Foi isso que tu fez. E aí depois não sabe por que não tá vendendo. Não tá vendendo porque as pessoas não te acham interessante. Essa aqui é real, entendeu? Então, assim, eu sei que é duro às vezes a gente ouvir isso, porque é muito trabalho envolvido. É muita. Eu falei já antes. Nós já fechamos um negócio. A gente sabe quanto é duro, quanto é trabalhado, quanto se perde dinheiro, quanto se perde noite, quanto se perde a paz no processo. Mas uma das coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo e depois disso ter acontecido, e hoje aplicando para clientes meus, de novo o Matheus aplicando para clientes deles, é, gente, o mais importante, mais do que qualquer coisa, tá? Tu tem que entender que existem duas coisas que são relevantes. Saber por que tu tá atraindo, saber e descobrir como tu tá atraindo, saber o que tu tá falando, né? O que tu tá falando vai envolver a tua oferta, aquilo que é diferente, aquilo que é o teu diferencial, e que saber converter. Se tu não sabe como fazer essas duas coisas, tu não consegue ter resultado. E o que mais eu vejo são pessoas que não sabem exatamente por que estão atraindo, só estão querendo atrair porque, nossa, olha o meu produto, olha que legal, olha como eu sou, olha que bonito, olha que isso, olha que aquilo, e não estão falando de quem elas estão trazendo. Isso é mais ou menos como tu criar um perfil no Tinder, sabe? Se tu não sabe o que é Tinder, é um aplicativo de relacionamento lá e tal. E ao invés de poder justamente falar de uma coisa que gere valor para quem está do outro lado, tu simplesmente fica se vangloriando. Eu sou demais, eu sou isso, eu sou inteligente, eu sou aquilo. Isso não gera valor. As pessoas vão olhar e dizer, pô, que imbecil. E é exatamente isso que as pessoas pensam quando vem outra empresa falando só dela mesma. E deu, sem graça. Não tem valor, não tem vida. Lembra que eu falei? Não tem vida, não tem nada ali dentro. Tem ela falando dela mesma. É como se fosse, de novo, uma pessoa tirando selfie dela o tempo inteiro. É ela mostrando a cara dela. Não tem mais nada. Não tem conteúdo, não tem uma coisa legal, não tem uma coisa diferente, não tem uma coisa que gere valor para quem tá vendo. E é por isso que não engaja. Não engaja porque as pessoas estão vendo tu falar de ti mesmo. É tu tentar fazer amizade com outra pessoa dizendo, eu tenho 2 carros, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ninguém quer saber. Entendeu? As pessoas querem saber quando no meio disso daí, no meio desse discurso, dessa outra entrega que tu tá fazendo de valor, de um conteúdo legal, de um conteúdo bem-humorado. E aqui entenda um conteúdo, gente, de novo, não é um conteúdo, nossa, eu tenho que fazer grandes coisas. Às vezes é um conteúdo inteligente, às vezes é um conteúdo que resolve um problema, às vezes é um conteúdo bem-humorado. É esse tipo de coisa, entendeu? Pode ser um meme, é um tipo de conteúdo, mas ele é mesclado com conteúdo de produto. E isso sim gera uma entrega diferente. Assim como a era, e é importante entenda isso, assim como a era de simplesmente ficar publicando fazia que tu tivesse 10 mil seguidores, acabou, a era de ficar só publicando produto também acabou. Acabou porque não é mais relevante isso, entendeu? E aí o que vai acontecer? As páginas vão ficando com tão pouco resultado que elas vão morrendo, entendeu? É isso que vai acontecer. Só que como eu sei que tu não quer que teu negócio morra, tu precisa criar forma de sair disso. Eu acho que eu nem preciso dizer que também é importante que esse teu conteúdo seja entregue com um nível visual interessante. Então tu pode usar, como eu falei aqui, o Canva, por ser essa ferramenta, tem cursinhos gratuitos disso, né? Tem cursos mais legais, mais avançados, tu pode contratar um designer, mas é importante que tu entenda que, além de tudo isso, tu tem que envelopar aquilo que tu tem para entregar. Eu sempre falo que existem duas coisas, é o conteúdo e a forma. Não é só conteúdo, é a forma também, a forma como aquilo é entregue. Um conteúdo bonito, ele gera uma atratividade maior, entendeu? Então,
Tudo isso que eu estou dizendo, ele resume um pouco do processo que é a criação de engajamento. A criação de engajamento, ela passa por alguns requisitos e é importante que tu entenda para que de fato tu consiga chegar ao final dessa aula sabendo o que tu vai fazer a partir de agora. Tu poder olhar para o teu próprio conteúdo, teu próprio feed e dizer assim, ó, cara, realmente, eu estou deixando muita coisa de lado no processo e eu preciso começar a ajustar algumas coisas para começar a ganhar relevância. Tá certo? A aula já está fechando em 1 hora, já é bastante tempo nisso aqui. Eu ainda tenho algumas outras coisas que eu queria falar sobre a parte, principalmente de venda mesmo, né? Tem muita gente que diz, tá, legal, e como é que eu consigo o cliente? Né? Pelo que tu já deu para entender até agora, cliente é um resultado, uma consequência de construir um bom conteúdo, gerar um bom engajamento. Bom engajamento muitas vezes gera um bom seguidor, apesar de nem todo seguidor ser cliente, né? Não necessariamente. Ele pode simplesmente se tornar um cliente sem se tornar um seguidor, mas ele inevitavelmente passa por conhecer o que tu tem para oferecer, certo? Isso é inevitável, tá? Então, assim, ele não tem como te pedir um orçamento se ele não souber quem tu é, perfeito? Então, quando ele te pergunta algo, ele já descobriu quem tu é. E esse descobriu quem tu é porque ele já conheceu alguma coisa que tu teve para publicar. Pode ser uma foto de produto, pode ser um projeto, pode ser um conteúdo, pode ser qualquer coisa, tá? Então esse ponto que é relevante também. E só que a questão é como que eu consigo novos clientes dentro disso daí? O que eu teria que fazer? O que eu posso adicionar? Então assim, ó, se esse conteúdo foi relevante para ti, comenta aqui embaixo, deixa o teu comentário, fala o que tu gostou, compartilha com as pessoas. Então, se tu me perguntar, esse conteúdo aqui, ele de certa forma, ele vai atingir um pouco dos 4 formatos de conteúdo ali, apesar dele ser pensado muito mais por uma construção de autoridade, para te entender. Nós temos conteúdos salváveis, compartilháveis e comentáveis, tá? Mas esse especificamente, esse vídeo aqui, 1 hora de aula, ele é um conteúdo de construção de autoridade. E, de certa forma, talvez, se tu chegou até aqui nesse vídeo, tu já está entendendo que é uma forma de tu acreditar que aquilo que a gente está fazendo tem valor para ti. E aí sim, talvez se tornar um seguidor para isso ou para aquilo. Nós não temos nada para vender, né? Não, nesse momento nós não temos nada para oferecer, mas ainda assim a gente pode compartilhar o nosso conteúdo e tu vir engajar com outras publicações nossas. Esse é o ciclo que tu tem que trabalhar também. Legal? Se tu tá vendo no YouTube, então deixa o like, deixa o comentário, diz se foi legal para ti, diz o que foi legal, o que não foi legal. Se tu tem dúvida, comenta aqui embaixo também, tá? Então isso é relevante para a gente poder entender o que a gente está acertando também nesse sentido, tá? Compartilha com alguém se tu achar que é interessante. Se tu tá vendo pelo Facebook, a mesma coisa. E se tu não seguiu a gente no Instagram, vai lá que a gente está sempre abrindo caixinha de pergunta e entregando conteúdo também muito legal nesse quesito para ti. Legal? Obrigado por ter vindo, obrigado por ter assistido e eu espero que no próximo tu continue aqui, porque o meu irmão principalmente fala muito sobre tráfego, então o 4º pilar ali, ele é um pilar que é bem denso, né? Ele tem bastante conteúdo e o Matheus ele é especialista em tráfego e principalmente tráfego para negócios locais e ele faz um conteúdo muito legal também, já tem várias aulas inclusive dele no YouTube, também vale a pena assistir e as outras aulas que estão aí também. Legal? Valeu, obrigado. Faça um bom trabalho, né? A bola está contigo agora e se precisar de alguma coisa, nós estamos à disposição e tu já sabe onde nos encontrar. Grande abraço para ti, tá? E até a próxima.